Oi galera, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson e vocês estão assistindo a mais um vídeo da coluna O Mais Legal de. Esse vídeo é o mais legal de julho de 2013. Para quem não sabe, para quem tá chegando agora, essa coluna é uma brincadeira assim, né? Que eu faço um vídeo é, onde vocês votam durante os primeiros meses, os primeiros dias do mês seguinte, qual das resenhas que eu postei naquele mês que vocês gostariam que virasse um vídeo. Então, dentre todas as resenhas que foram ao ar no mês de julho, vocês votaram para que virasse vídeo um gênero que eu não sou muito fã, mas eu curti. Eu não sei se eu poderia classificá-lo como romance ou chick né? Visto que eu acho que chick sei lá, geralmente é menina, né? E é um protagonista masculino. Mas, enfim, o livro que figurou, né, que ganhou a, esse mês de julho foi o Projeto Rose. E eu fiquei muito feliz de ter lido. Na verdade, foi um livro que a editora mandou para todos os parceiros dela. Talvez, se ela não tivesse mandado, eu não teria lido, porque vocês sabem que eu não sou muito fã de chiclete. Não que eu odeie, não é isso, mas é que eu acho que eu odeio aquele mimimi. Eu odeio todas as histórias serem repetitivas do jeito que, sei lá, a menina se apaixona por um cara, o cara pisa na garota a vida inteira e ela não é ninguém se ela não tá namorando um cara, fica correndo atrás do cara o livro inteiro, não faz mais nada da vida, sabe? Eu sempre penso que todo mundo tem que se amar mais antes das outras pessoas, né, amarem você. E aí eu fico vendo essa constante nos chicletes e falo, gente, não é possível, sabe? Eu acho que é porque eu não sou assim, eu não consigo. Essa coisa de humilhar que acontece no chiclete me irrita muito. Então eu poderia passar batido esse livro, ainda bem que não passou. Porque o livro, ele na verdade foi um oásis para esse termo de romance. Porque ele é narrado por um homem, na verdade ele é escrito por um homem também. E o Projeto Rose ele fala de um cara, o Dom. Ele tem poucos amigos, muito poucos amigos. Ele é uma pessoa extremamente metódica. Ele tem, na verdade, um casal de amigos. O cara é do tipo que, apesar de ser casado, ter filhos, ele é um bom vivant, então ele aproveita, ele tem meio que um relacionamento aberto, sabe? Então ele sempre fica falando pro Dom naquele sentido de, cara, tu tem que sair, tem que pegar geral, passar o rodo. E ele não é assim, né? Porque o Dom é bem introspectivo, ele não conversa muito, ele não tem essa situação. E a esposa desse cara já vai pro outro lado, né? Do tipo mais romântico. Não romântico meloso, não, mas pô, você tem que conhecer as pessoas, né? Enfim, um outro lado. Só que pro Dom é difícil. Ele é uma pessoa que como eu falei, ele é muito metódico. Ele tem, assim, uma planilha dizendo o que ele vai comer cada dia da semana, gente. Muita loucura isso. E ele vai passando o tempo, né? Ele trabalha numa universidade, né? Enfim, questão ligada a coisas de medicina, de biologia, de um modo geral. E ele acha que, pô, né, tem que fazer uma ideia para um romance. Na verdade, ele meio que é da teoria do que todo mundo tem um pé de meia, né? Só que ele cria uma ideia muito louca. Ele cria o Projeto Esposa, que consiste num questionário de 16 páginas. Gente, 16 páginas. É muita loucura. E ele começa a sair com as mulheres, seja por conta desse amigo aí, seja, né, do casal de amigos, seja por chat, pessoas falando, essas coisas de par perfeito, né? Tem outros milhares de nomes, mas vocês estão entendendo. Ele começa a sair com as mulheres e as faz preencher aquele questionário. Então imagina a loucura, você tá lá conhecendo alguém, do nada alguém vira pra você, oi, preenche esse pequeno questionário de 16 páginas. Então assim, a coisa não anda tão bem quanto ele pede. Aí tem várias cenas engraçadas, loucas, enfim. Até que ele conhece a Rose. Na verdade, ele conhece a Rose também, um pouco por causa do projeto, mas ela tá em busca de outra situação, né?
um mal entendido que na verdade se transformou numa coisa que vai percorrer o livro inteiro. A Rose é completamente diferente do Dom. A Rose é do tipo louca. Não, brincadeira. Ela é do tipo, sei lá, eu acho que é o meu tipo. Porque ela não tem essa coisa pragmática. Ela, sei lá, sentou hoje e tá afim de comer arroz, feijão, bife com batata frita, beleza. Quero ir no cinema, tem tempo, tem grana, vou. Ela não programa as coisas, ela deixa acontecer. E o Dom não é assim. Então, ela é muito diferente dele. E isso é o legal da história. Porque ela vai falando coisas pra ele que você fala assim, caraca, sabe? Não como indireta ou situações negativas, mas são frases de efeito que você pensa assim, cara, quantas vezes a gente, sei lá, não abre mão de alguma coisa que a gente quer por causa dos outros, ou situações semelhantes, né? Você não fazer uma coisa que você quer, ou que você tem afim, por sei lá o que os outros vão pensar. Então são dois personagens muito interessantes porque eles se completam. Mas a história vai levando em cima disso, então tem uns altos e baixos da história, sabe? E no final tem umas situações que valem a pena. O único problema, não vou dizer que seria um problema não, mas a situação ela vai sendo mostrada muito desse lado que o autor ele pecou em não falar um pouco da situação do Dom, porque por ele ser muito pragmático, ele, sei lá, tem uma espécie de toque, tem umas doenças. E o autor poderia ter trabalhado mais isso. Esse foi um fato que eu achei que o autor pecou. Não que eu fale com isso e fale assim, nossa, não dá pra entender, não é isso. Mas poderia ter sido melhor trabalhado. Eu acho que o autor tinha uma situação para explorar que ele acabou não explorando. Então esse foi um momento que o autor poderia avançar um pouco mais. Mas enfim, né, eu acho que, não que com isso eu também fale assim, você Andy, você acha que vale a pena ter um segundo livro, alguma coisa assim? Não, eu acho que a história tem começo, meio e fim, ela se completa, ela se fecha, não tem necessidade de uma nova história ou uma continuação dessa história, tá? Não tem mesmo. Se o autor criar um negócio desse, eu vou falar, nossa, ele tirou isso do chapéu. Mas os pontos positivos, por ser um chiquilite, um gênero que eu não gosto, é que o personagem, por ser masculino, ele não é de mimimi. Ele evolui de uma forma bacana, sabe? E segundo, que é um homem escrevendo sobre um homem. Eu não sei se vocês têm essa sensação, às vezes eu leio alguns livros do ponto de vista masculino, que, sério, no mínimo o cara joga nos dois times, né? Isso quando você não acha que o cara está jogando no mesmo time que nós, meninas. Porque tem umas coisas que você não consegue entender. E assim, eu nunca fui de muito mimimi. Eu não sou uma menina... Não, eu sempre... Na verdade, assim, eu sempre tive muitos amigos meninos, né? Então você aprende a ser mais realista e menos minimizenta, porque, enfim, né? Garoto não atura essas bobeirinhas, né? Algumas bobeirinhas. Mas aí você vê que em algumas situações é muito esquisito. E aqui não, aqui o autor realmente narrou um homem, você entende que é um homem, você não fica com nenhuma dúvida. Isso foi um ponto muito positivo. O autor mostrou um outro lado de um gênero que geralmente é dominado por mulheres, segue uma linha e ele totalmente quebrou essa ideia. Então isso foi muito bacana. E ao mesmo tempo que a gente tem a Rose completamente diferente, né? Você poderia falar assim, tá bom, mas o cara, né, não sei o que, a Rose vem de mimimi. Não, ela é muito prática também, prática nesse sentido de viver, tá? Ela sabe o que ela quer, ela vai atrás das coisas dela, então isso foi legal. É um livro que flui muito bem, eu li esse livro relativamente muito rápido. Ele fala de várias coisas interessantes, eu acho que vários tipos de relacionamento, não só focando, claro, no principal, esse do Dom, com essa coisa louca dele, mas a gente tem esse casal de amigos que são importantes na história, o jeito que a Rose vive, toda essa busca por alguém. Então, assim, o autor, querendo ou não, ele fala de relacionamento de uma forma muito interessante, cita vários tipos de relacionamento, inclusive o mal entendido que leva o Dom ir junto com a Rose atrás de informações, né, da vida dela.
Porque o livro tem um determinado momento que ele, não quer dizer que ele para, mas essa história do projeto esposa diminui um pouquinho e ele com a Rose procurando essas informações da vida dela avança muito mais. Então fica bem mais interessante, fica bem mais legal. Então valeu essa leitura, valeu essa mudança de clima em alguns momentos. Eu acho que de resto foi um livro bacana, rápido de ler, assim, um livro com um protagonista masculino que quase nunca a gente tem, então isso foi legal. Eu acho que pra quem não curte o gênero como eu, vale dar uma chance, porque foi um diferencial, como eu falei lá no início. Talvez, se a editora não tivesse mandado para todos os parceiros, poderia ter passado batido para mim por causa disso, porque fica com essa constante do chiclete, essa coisa programada. Então você fala assim, é mais um chiclete. De novo vai acontecer aquilo, sabe? Então quando isso não acontece, foi uau, não aconteceu. Então é um livro que todo mundo se apaixonou, todo mundo deu muitas risadas, tem uns momentos muito loucos, porque essa ideia do protagonista, né, de planilhas, folhas e seguir uma ordem, tem momentos que você fala assim, gente, isso é muito surreal, cara, imagina uma coisa dessa. Então é algo positivo, é algo que valeu a pena, sabe? Vale a pena ler, vale a pena mudar de ponto de vista. Então eu acho que pra quem curte chiclete, obviamente vocês têm que ler, não preciso nem dizer. Mas eu acho que se você não curte muito, se você pode ser como eu, falar, caraca, eu já tô cansado de chiclete, tô achando um porre, ou nossa, é 1 milhão de vezes a mesma história, eu acho que vale vocês darem essa chance, porque foi um diferencial, foi uma coisa bacana. Então eu curti bastante, é uma leitura bacana, uma leitura rápida. Eu acho que quem tá acostumado a ler bem aí, talvez em 2, 3 dias no máximo vai terminar de ler esse livro. O autor flui bem, a história não fica agarrando, sabe? Não fica empacada, não é difícil, não é complicada, não dá aquela mirabolante, né? As coisas mirabolantes. Os personagens são interessantes, mesmo o casal de amigos, a Rose e o Dom, outros personagens que vão aparecendo ao longo da história aí, também não vou dar o spoiler tudo pra vocês, eles são interessantes quando você vai juntando, porque o autor ele não mostra tudo ao mesmo tempo. Ele mostra um pouquinho ali, um pouquinho aqui, você tem que ir juntando umas pecinhas. Então, quando você vai entendendo a característica de cada um deles, você fala, pô, isso é legal, sabe? Não tem 2, 3 personagens iguais. Um é homem, outra é mulher, eles são iguaizinhos. Não. E tem, né, tem momentos engraçados, como eu falei, tem esse momento da busca aí, né, de um mal entendido, que como o negócio rola, uma loucura. Então assim, foi um livro bacana, foi um livro que eu gostei muito de ter lido, foi um livro que vale, ele não é série, todo mundo fica assim, Indy, por favor, nada de livro, mais de série, não é série, não tem por que ser série, não tem por que ser continuação. E foi legal ler a perspectiva masculina, né, ler um personagem masculino, realmente masculino, uma visão masculina. Então foi algo muito positivo. Então valeu, eu sugiro vocês lerem sim o Projeto Rose, ficar de olho em coisas diferentes, autores diferentes também. Esse autor é um autor estreante, então eu acho que às vezes a gente fica muito na mesma linha de autor, então é legal dar uma, né, variar um pouquinho. E foi isso. Então, para o mês de julho, o livro que vocês votaram pra gente falar um pouquinho mais foi o Projeto Rose. Fiquem ligados que no final do mês, né, de setembro, vocês vão votar no de agosto. Então fiquem ligados em todas as resenhas que estão indo ao ar nesse mês. E aí, em setembro, eu volto com mais um vídeo da coluna Mais Legal de, pra vocês, né, que vocês vão votar, e eu vou falar desse livro mais um pouquinho aí, o que eu achei, como é que foi a história desse livro, um pouco da história, do que vale a pena e o que não vale. É isso, galera. Beijo pra vocês. Com essa coluna eu volto no mês que vem, mas a galera que tá sempre acompanhando o Mon Petit Poisson sabe que tem várias coisas legais. Se você quer saber de mais vídeos, que acompanham o que tá acontecendo aqui, se inscreve no canal no YouTube ou segue nas redes sociais do blog, que aí vocês vão saber sempre que tiverem postagem. Beleza? Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.